Você sabe aquele momento em que alguém fala uma coisa nos stories e você para tudo, coloca o dedo na tela para pausar e fala: "Gente, ele acabou de dizer o quê?" Foi exatamente isso que aconteceu com o Brasil inteiro no primeiro dia de abril de 2026. E não era trote, não. Zé Felipe abriu o aplicativo, ligou a câmera e soltou uma bomba que ninguém esperava, uma daquelas que, quando você ouve, entende imediatamente que alguma coisa mudou de vez nos bastidores desse casamento que terminou, mas que nunca parece terminar completamente. O vídeo estava ali, público, para todo mundo ver. E o detalhe que faz essa história ser tão diferente de tudo que já rolou antes é justamente o que ele revelou sem querer revelar, que as filhas dele, Maria Alice e Maria Flor, tinham ido à escola apenas 13 dias em todo o ano de 2026. 13 dias. Estamos em abril. Você para pensar nisso. 13 dias letivos, enquanto o ano escolar já tinha mais de 3 meses. E foi Zé Felipe quem colocou isso no ar, ao vivo, nos stories, para 50 e tantos milhões de seguidores. Fica comigo até o final porque essa história tem muito mais do que parece na superfície. Tem um pai que está no limite. Tem uma mãe que respondeu com uma sacada que parou a internet. Tem uma avó que apareceu no meio dessa polêmica de um jeito que ninguém esperava. Tem um irmão que disse em voz alta o que muita gente pensa, mas não fala. E tem um detalhe nos bastidores que muda completamente a leitura de tudo. Vou te contar tudo isso agora. Mas antes, se você ainda não está inscrita aqui no canal, clica nesse botãozinho porque toda semana tem novidade do universo sertanejo quentinha assim e você não vai querer perder nenhuma. Vamos começar pelo começo, que é o vídeo. Porque é o vídeo que ancora tudo. Era 1º de abril, uma quarta-feira, e Virgínia Fonseca estava nos Estados Unidos. Ela tinha levado as crianças numa viagem, mais uma de uma série de viagens que marcaram o calendário da família desde que o casamento chegou ao fim. Enquanto isso, Zé Felipe estava no Brasil. E aí, sozinho, com aquela saudade de pai que a gente consegue sentir só de imaginar, ele abriu os stories e começou a falar. Ele disse que estava com uma saudade dos filhos que doía, disse que dali a 7 dias eles iam estar juntinhos de novo. E foi aí que veio a frase que incendiou tudo. E aí acabou. Acabou esse negócio de viajar. Sem Copa do Mundo, sem viagem. É estudar, estudar, rotina. Presta atenção nessa frase porque ela tem 3 camadas. A primeira é a da saudade, que é genuína e que qualquer pai ou mãe separado reconhece na hora. A segunda é a da frustração, com uma rotina que ele considera inadequada para as crianças. E a terceira, e essa é a que todo mundo pulou, é a da autoridade. Ele não está pedindo, ele está impondo. Acabou. Uma palavra. Ponto final. E tem mais. Ele completou dizendo que se precisar viajar, leva professor 4 dias no máximo e volta para a rotina. Mas que esse negócio de ficar quebrando rotina tinha terminado, fim de papo. Aí a pergunta que a internet fez na hora foi: de onde veio isso tudo? O que aconteceu especificamente que fez Zé Felipe gravar esse vídeo naquele momento? A jornalista Alexia Alcantarino, do portal Léo Dias, foi atrás e encontrou a resposta. Ela fez o levantamento completo da frequência escolar das meninas e os números são surpreendentes. Considerando todas as ausências do ano, as viagens a Orlando, as temporadas em Madrid, os períodos em Florianópolis e ainda os dias de doença, Maria Alice e Maria Flor tinham comparecido à escola apenas 13 dias em todo o ano de 2026. 13 dias. E olha que o ano letivo já estava em andamento há mais de 3 meses naquele momento. Para você ter uma noção do que isso representa. Uma criança em idade escolar no Brasil precisa de pelo menos 75% de frequência para não reprovar. Com 13 dias presentes em mais de 60 dias letivos possíveis, a gente está bem abaixo disso. Muito abaixo. E agora vem a camada que vai te surpreender. Daqui a pouco eu te conto por que essa polêmica específica explodiu justamente agora, e não em janeiro, não em fevereiro, não em março. Tem um motivo muito concreto para isso, e ele muda a leitura de tudo. Mas antes, eu preciso te dar o contexto de quem é Zé Felipe para você entender por que esse desabafo é tão carregado de significado. Zé Felipe tem 27 anos. É filho de Leonardo, um dos maiores nomes da música sertaneja brasileira. Cresceu no mundo do showbiz. E quando a gente fala em escola, tem um dado de background que poucos portais trouxeram, mas que é fundamental. Zé Felipe abandonou os estudos ainda jovem.
Ele repetiu a quinta série 2 vezes, foi diagnosticado com TDAH grave aos 6 anos de idade e saiu da escola ainda no fundamental. Virgínia, por sua vez, fez supletivo, aquele sistema de educação para adultos que permite recuperar anos escolares fora da faixa etária regular, ou seja, os dois pais das meninas têm uma relação complicada com a educação formal, e é exatamente por isso que o desabafo de Zé Felipe sobre a frequência escolar das filhas gerou tanta divisão na internet. Porque de um lado tem quem diga, que bom, ele está se preocupando com a educação das meninas, e do outro lado tem quem responda, espera, esse mesmo homem que abandonou a escola está dando lição de frequência? A internet não foi gentil com essa contradição, e de certa forma, ela tem razão em apontar. Mas também tem razão quem defende Zé Felipe, porque o fato de alguém ter tido uma trajetória escolar difícil não invalida o desejo de que os filhos tenham algo diferente. Na verdade, muitas vezes é exatamente o contrário. Quem sente na pele o que é crescer sem estudo costuma ser o que mais quer garantir que os filhos não passem pelo mesmo. Dito isso, vamos ao que realmente importa nessa história. A resposta de Virgínia. Porque quando Virgínia Fonseca aparece para responder, ela não vai para o embate direto. Virgínia é esperta demais para isso. Ela escolheu o campo de batalha com cuidado, e o campo de batalha foi um stories mostrando dezenas de pares de tênis coloridos, presenteados por Vini Júnior, para as crianças, com uma legenda que funcionou como uma facada de veludo. Agora tênis para ir para a escola tem demais, viu? Gente, que resposta! Ela não chamou o nome de Zé Felipe. Não disse nada sobre escola, mas todo mundo entendeu. Ela estava dizendo, enquanto você reclama da frequência, o homem que cuida de mim e dos seus filhos na Europa está mandando presentes. Tênis para ir à escola, tênis de sobra, não falta nada, a vida segue. E depois, em conversa com Léo Dias, Virgínia foi mais direta. Ela disse que as meninas iam retomar a rotina escolar assim que voltassem de Madrid. E acrescentou algo que virou frase do dia nas redes, que levaria os filhos à Copa do Mundo, que aconteceria ainda em 2026, apenas se Zé Felipe autorizasse. Isso foi importante, porque Virgínia reconheceu publicamente que a decisão não é só dela, e isso é raro. Ela não tentou passar por cima. Ela reconheceu a autoridade de Zé Felipe como pai, mesmo discordando da forma como ele expressou essa autoridade. Se inscreveu aqui já? Clica no sininho também, porque quando eu soltar o próximo vídeo, você vai querer ser avisada na hora. Agora vamos falar da assessoria, porque quando uma polêmica dessas explode, os assessores entram em campo. A nota conjunta da equipe de Virgínia e Zé Felipe veio rápida, mas foi um modelo clássico de não dizer nada. Assuntos relacionados aos filhos só cabe a eles. Pronto, 7 palavras. Fim de comunicado. E aí vem a primeira prova blanda, como eu gosto de chamar. O silêncio tem significado. Uma nota dessa extensão, nesse tom, não apaga a polêmica. Ela apenas confirma que o assunto é real, que existe tensão e que nenhum dos dois está preparado para debater isso publicamente de forma ordenada. A nota foi quase uma confirmação de que o vídeo de Zé Felipe saiu sem filtro, sem estratégia, sem assessoria aprovando antes. E sabe qual foi a segunda prova blanda da semana? O irmão de Zé Felipe. João Guilherme, o caçula da família Leonardo, deu uma entrevista no Lollapalooza 2026, no dia 2 de abril, exatamente um dia depois do desabafo do irmão, e sem citar nomes, sem mencionar a polêmica diretamente, ele disse o seguinte, que na sua opinião, quando tiver filhos, não vai querer expor as crianças nas redes sociais, que não sabe o que isso acrescenta neste momento para as crianças. Não foi pergunta de jornalista sobre Zé Felipe, foi resposta espontânea sobre o que ele pensa. E o timing é tudo. A internet leu nas entrelinhas e a leitura foi: até dentro da família Leonardo há quem questione a dinâmica de exposição das filhas. Mas aí chega o movimento mais sofisticado de toda a semana. O de Poliana Rocha. Poliana é a matriarca dessa família, mulher de Leonardo, mãe de Zé Felipe. E ela tem um talento específico que pouquíssimas pessoas do meio artístico dominam tão bem, o talento de se posicionar sem se posicionar. Ela é a rainha das respostas que parecem dizer tudo, mas não comprometem nada. No dia 2 de abril, ela abriu uma caixinha de perguntas nos stories e alguém perguntou se ela influenciava as decisões do filho. E a resposta de Poliana foi assim, palavra por palavra: não interfiro nas decisões da vida do meu filho, respeito o caminho que ele escolhe.
Mas quando ele me pede opinião, eu falo, como mãe, com amor, verdade e experiência. Belíssima resposta, mas vamos pensar. Ela precisou negar que interfere. Quando alguém nega algo que ninguém tinha afirmado diretamente, essa negação diz alguma coisa. A internet percebeu. Muita gente levantou a hipótese de que o desabafo de Zé Felipe foi, ao menos em parte, estimulado por conversas com a mãe. Não é possível confirmar isso. Mas tudo indica que a relação entre Poliana e as escolhas do filho vai além do que ela apresenta publicamente. O portal TV Prime do Correio Brasiliense foi direto no assunto. Levantou a questão de se Poliana estaria por trás do desabafo, e a resposta que encontrou foi: há sinais de influência, mas não há prova documentada. Tratamos como indício, não como fato. E é assim que a gente trabalha aqui. O que é fato, confirmado por múltiplas fontes, é o que aconteceu nos dias seguintes. Virgínia Fonseca anunciou, por declaração pública e via assessoria, que as meninas retornariam à rotina escolar regular assim que voltassem de Madrid. A decisão foi documentada. Não foi comunicado conjunto. Foi Virgínia respondendo, à sua maneira, que ouviu o recado. Agora eu preciso te contar o detalhe que muda a leitura de tudo, porque a gente já cobriu o que aconteceu, o que foi dito e o que foi respondido. Mas tem uma camada que quase ninguém analisou e que explica por que essa polêmica específica explodiu naquele momento específico. O Brasil vai sediar a Copa do Mundo de Futebol em 2026. Isso todo mundo sabe. O que talvez você não tenha colocado junto ainda é o seguinte: o namorado de Virgínia Fonseca é Vinícius Júnior, jogador do Real Madrid e da seleção brasileira. Um dos favoritos ao prêmio de melhor do mundo, um dos rostos da Copa. E Virgínia, que vive na Europa acompanhando o calendário do jogador, obviamente planeja estar na Copa com as filhas. Para torcer para o namorado jogar pela seleção do Brasil em casa. Só que para levar Maria Alice e Maria Flor para a Copa do Mundo, Virgínia precisa da autorização de Zé Felipe, porque guarda compartilhada funciona assim. Os pais precisam concordar com viagens internacionais das crianças. E Zé Felipe, no vídeo, disse com todas as letras, sem Copa do Mundo. Então o que parecia ser um desabafo emocional sobre frequência escolar é, na verdade, o primeiro movimento público de uma disputa muito mais concreta. Quem decide se as filhas vão ou não estar na Copa do Mundo com Vini Júnior? Essa é a pergunta real que está por trás de tudo. E agora você já tem o mapa completo dessa história. Vamos recapitular a linha do tempo com datas concretas porque isso ajuda a entender a velocidade com que tudo se moveu. No dia 1º de abril, Zé Felipe posta o vídeo nos stories falando em rotina, em fim das viagens e em Copa do Mundo vetada. No mesmo dia, a jornalista Léo Dias divulga o levantamento dos 13 dias letivos das filhas. Virgínia está nos Estados Unidos. No dia 2 de abril, Virgínia responde com os tênis de Vini Júnior e conversa com Léo Dias, confirmando o retorno à rotina. No mesmo dia, João Guilherme dá entrevista no Lollapalooza, fazendo crítica velada à exposição de crianças. No dia 2 de abril também, Poliana Rocha abre a caixinha e nega influência sobre o filho. No dia 3 de abril, a assessoria conjunta emite nota vaga de 7 palavras. E nos dias seguintes, a internet inteira fica analisando cada camada dessa história. Em menos de 72 horas, saímos de um stories de saudade para uma discussão nacional sobre guarda compartilhada, exposição de crianças, Copa do Mundo e duas formas completamente diferentes de entender o que é criar bem um filho quando você é famoso e viaja o ano inteiro. E aqui, eu quero abrir um parêntese porque acho que essa história merece. Porque ela toca num ponto que vai além da fofoca, que é genuinamente interessante e que muita gente que está assistindo esse vídeo vive de alguma forma na sua própria vida. Quando um casal se separa e tem filhos pequenos, a divisão da rotina é sempre o nó mais difícil de desatar. E quando um dos dois, ou os dois são famosos, viajam, têm agenda cheia e usam as crianças como parte do conteúdo que produzem nas redes sociais, esse nó fica ainda mais complicado. Porque agora a criança não é só um filho, ela também é conteúdo. E o conteúdo tem lógica própria que nem sempre coincide com a lógica do desenvolvimento infantil. Virgínia Fonseca tem 54 milhões de seguidores no Instagram. Ela é, por qualquer métrica que você escolha, a maior influenciadora digital do Brasil. Zé Felipe tem mais de 40 milhões.
As filhas deles apareceram publicamente desde bebês, foram apresentadas ao mundo pelos próprios pais e cresceram sendo fotografadas, filmadas e compartilhadas. Isso é uma escolha que os dois fizeram juntos, enquanto ainda estavam casados. Depois da separação, essa escolha ficou mais complicada, porque agora tem dois lados, tem a lógica de cada um. Tem o namorado novo de Virginia, que é um dos atletas mais famosos do planeta, e tem dois pais que discordam sobre onde colocar o limite. Zé Felipe quer rotina, quer escola, quer estabilidade geográfica. Virginia quer flexibilidade, quer que as filhas estejam com ela onde ela estiver, que sintam o mundo, que vivam o ritmo de uma mãe que mora na Europa com um namorado jogador de futebol. Nenhum dos dois está errado em tese. Os dois estão errados na prática quando a conta chega a 13 dias letivos em 3 meses. E agora, voltando ao jogo real, o que acontece depois que uma polêmica dessas explode? A primeira coisa que aconteceu foi a divisão da opinião pública em dois campos muito definidos. Tinha o time Zé Felipe, que aplaudia o pai que coloca limites, que defende rotina, que briga pelo direito das filhas de ter uma infância mais estruturada. E tinha o time Virginia, que dizia que a criação das meninas é responsabilidade dos dois e que jogar isso em stories é desnecessário e constrangedor. Mas tinha um terceiro grupo, menor e mais observador, que ficou de olho nos movimentos que ninguém noticiou com tanta força. E esse grupo foi o que percebeu a sacada mais inteligente da semana toda. No dia seguinte ao vídeo, Virginia mostrou os tênis de Vini Jr. nas redes, mas mais do que os tênis, ela fez algo muito mais sutil. Ela filmou as filhas acordadas, animadas, pedindo para ir para a escola, com uniforme, arrumadas. Ela não disse nada sobre o vídeo de Zé Felipe. Ela simplesmente mostrou as filhas querendo ir para a escola. O recado estava lá, silencioso e eficiente. Não sou eu que não quero mandar as filhas para a escola. Elas adoram ir. A questão é outra. E aqui entra Poliana Rocha de novo, mas agora pelo lado que surpreendeu. No dia 6 de abril, aniversário de Virginia, Poliana Rocha publicou uma foto abraçada com a ex-nora na Fazenda Talismã e escreveu uma homenagem que deixou a internet em silêncio por alguns segundos antes da avalanche de comentários. Ela disse que Virginia fosse muito feliz, que a vida a surpreendesse com coisas boas e que nunca lhe faltasse força para continuar construindo a sua história. Para uma matriarca que teoricamente está do lado do filho, numa polêmica sobre criação das netas, essa mensagem foi no mínimo inusitada. A web reagiu de duas formas. Parte disse, que lindo, que família madura. Outra parte disse, espera, Poliana está do lado de quem afinal? E a resposta real, que quem conhece Poliana Rocha já sabe, é que ela não está do lado de ninguém, ela está do lado das netas. E isso significa manter o canal com Virginia aberto, amoroso e funcional, porque Virginia é a mãe de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, e isso não muda nunca. Poliana é uma mulher que viveu décadas no mundo do sertanejo, ao lado de Leonardo, com toda a turbulência que isso implica. Ela sabe que relacionamentos familiares complexos precisam de diplomacia constante, e ela aplica essa diplomacia com uma precisão que deveria ser estudada. Mas ainda falta a minha parte favorita de toda essa semana, porque até agora eu te contei o que é confirmado, o que é indício e o que é análise. Agora eu quero entrar nos bastidores propriamente ditos, naquele nível que a imprensa levanta como hipótese e que a gente precisa tratar com cuidado. Há uma versão que circula com força nos bastidores do mundo sertanejo de que a polêmica da escola não nasceu de uma emoção espontânea de Zé Felipe, que houve uma conversa, seja com a mãe, seja com alguém próximo, que apontou para ele o seguinte: você tem um direito legal de participar das decisões sobre seus filhos. Você tem uma guarda compartilhada. E se isso está sendo desrespeitado, você precisa se posicionar. Essa versão, que circula como rumor e que não tem confirmação pública, explicaria o timing muito específico do vídeo. Porque Zé Felipe não falou sobre frequência escolar em janeiro, quando o ano letivo começou. Não falou em fevereiro, quando as viagens já estavam acontecendo. Falou em 1º de abril, quando os 13 dias já eram um número documentável. Tudo indica que alguém fez esse levantamento antes de Léo Dias, e que Zé Felipe soube dos números antes de gravar o vídeo, o que tornaria o vídeo não um desabafo espontâneo, mas um desabafo estratégico, um desabafo com documentação pronta. Repito, isso é hipótese, tratamos como rumor.
mas é um rumor que faz sentido quando você alinha os eventos. Agora, a pergunta que você está fazendo: e Ana Castela? Onde está Ana Castela nessa história toda? Ana Castela está exatamente onde uma pessoa inteligente estaria, em silêncio absoluto. Desde o término com Zé Felipe, em dezembro de 2025, e especialmente depois da polêmica de março, quando ela apareceu maquiando Maria Flor, num vídeo que não agradou Virgínia, Ana Castela adotou uma postura de distância calculada. Ela não segue mais Virgínia nas redes sociais. Sua equipe emitiu nota dizendo que ela não tem relação com a situação e não compactua com ataques a ninguém. E desde então, silêncio. E esse silêncio fala. Fala de maturidade, fala de estratégia, fala de alguém que aprendeu com polêmicas anteriores que entrar num triângulo sem ser chamada não ajuda ninguém, especialmente a si mesma. Mas tem uma ironia linda nessa história toda que eu não posso deixar de mencionar. Na mesma semana em que Zé Felipe soltava a bomba sobre a escola nos stories, Ana Castela estava estrelando um arco dramático na novela Coração Acelerado, da Globo, no qual ela é literalmente o pivô de ciúmes entre um casal em crise. Na ficção, ela interpreta a si mesma. E na trama, a personagem Nayane, que é a namorada do protagonista João Raul, perde a cabeça de ciúmes da cantora, expulsa Ana do palco durante um show e sofre as consequências dessa impulsividade. A vida real e a ficção se encontraram na mesma semana de um jeito que nenhum roteirista teria coragem de escrever. E não é só metáfora. É que a novela estava alcançando mais de 20 pontos de audiência nos capítulos com Ana Castela. A participação dela na Globo virou o assunto da semana no que dizia respeito à cantora. Enquanto Zé Felipe e Virgínia brigavam nas redes, Ana Castela estava nos holofotes da ficção, colhendo frutos profissionais enquanto ficava fora da polêmica pessoal. A diretora Amora Maltner já tinha dito publicamente que convidaria a Ana para fazer uma novela de verdade. E Ana, em entrevista ao portal Metrópolis, deixou a porta aberta sem fazer promessa. Disse que agora já sabe como funciona, que não é tudo ao vivo como ela imaginava, que tem texto, tem ensaio, que é mais tranquilo do que parece. Mas o ponto aqui não é a novela em si, o ponto é o contraste. De um lado, Zé Felipe nos stories brigando sobre escola. Do outro, Ana Castela na Globo, construindo carreira, sem mencionar Zé Felipe, sem mencionar Virgínia, sem alimentar nada. Tudo indica que ela tem uma relação muito mais saudável com essa separação do que a internet goitaria que ela tivesse. Agora eu quero voltar ao fio principal e te contar o que aconteceu nos dias seguintes ao vídeo. Porque a história não parou no dia 2. Em 5 de abril, domingo de Páscoa, Zé Felipe publicou uma selfie que deixou os fãs perplexos. Ele tinha raspado completamente a cabeça. O cabelo verde que ele tinha, peculiar e inconfundível, tinha ido embora. No lugar, zero. E ele fez uma promessa: 2 anos sem pintar e sem cortar o cabelo. Os fãs pararam e começaram a procurar significado. O 5 de abril é véspera do 6 de abril. E o 6 de abril é o aniversário de Virgínia Fonseca. Coincidência? Possível. Gesto simbólico de recomeço pessoal na véspera de uma data que carrega peso emocional? Também possível. Tudo indica que ambas as coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. E na mesma data, ele publicou uma homenagem linda para Virgínia com os filhos e escreveu que Deus a abençoasse e que ela sempre pudesse contar com ele. Depois de uma semana de guerra sobre escola e Copa do Mundo, Zé Felipe homenageia a mãe dos filhos, com gentileza, com carinho, sem ressalvas. Isso também é informação, porque mostra que, por mais que haja tensão sobre criação e rotina, há um respeito real entre eles. E esse respeito é o que garante que as crianças vão ter pais maduros o suficiente para seguir em frente. Mas vamos ser honestos, a homenagem veio depois de uma semana de polêmica, depois de vídeo sobre 13 dias, depois da nota de 7 palavras, depois dos tênis de Vini Júnior, depois de toda a cobertura da imprensa. Nesse contexto, a homenagem no aniversário pode ser lida como um gesto de paz, ou como a forma que Zé Felipe encontrou de dizer: eu não quero guerra com você, Virgínia, eu quero que minhas filhas vão à escola, e você o que acha? Fala para mim nos comentários. Você está do lado de Zé Felipe que quer rotina ou do lado de Virgínia que defende a flexibilidade da vida que as meninas têm? Escreve aqui embaixo porque eu leio todos. Agora eu quero fechar essa história com o que importa para frente, o que vem agora. E por falar em Copa do Mundo,
Deixa eu te dar um contexto que vai ajudar a entender por que o tema pesa tanto nessa equação familiar. A Copa do Mundo de 2026 é um evento histórico. Vai ser realizada no Brasil, no México e nos Estados Unidos. É a maior Copa de todos os tempos em número de jogos, de seleções e de palcos. E para um brasileiro comum já seria emocionante. Para a mãe dos filhos do Vinícius Júnior, que é um dos principais jogadores da seleção brasileira, é quase uma obrigação afetiva estar presente. Virgínia não vai só assistir, ela vai ser parte do espetáculo. Vai estar nos camarotes, nas câmeras, nas redes sociais, vai documentar cada jogo, cada gol, cada celebração. E se as filhas estiverem com ela, elas vão aparecer nesse conteúdo também. Agora você entende por que Zé Felipe disse sem Copa do Mundo com tanto peso. Ele não está proibindo uma viagem qualquer. Ele está dizendo que não quer que as filhas façam parte do circo midiático ao redor do namoro de Virgínia com Vini Júnior pelo evento mais assistido do planeta em 2026. Isso é uma posição. Pode-se concordar ou discordar, mas não é caprichosa. Tem uma lógica. E tem uma outra camada que ninguém colocou em palavras ainda, mas que está implícita em tudo. Zé Felipe vai assistir a Copa diferente. Ele vai assistir como pai de filhos que talvez estejam do outro lado do mundo, numa mansão em Madrid, torcendo para um homem que é o novo companheiro da mãe deles. E isso, por mais maduro que qualquer pessoa seja, não é fácil. Então, quando a gente julga o vídeo dos stories, é justo pensar nisso também, que por baixo da racionalidade sobre rotina e escola, existe uma dor humana muito real. E que as pessoas que têm 27 anos e estão passando por separação com filhos pequenos, e namorado famoso de ex, e cobertura constante da imprensa, muitas vezes explodem numa quarta-feira no 1º de abril, porque simplesmente não aguenta mais guardar tudo para dentro. Mas vamos voltar ao campo dos fatos concretos por um momento, porque tem algo que aconteceu nos dias 3 e 4 de abril, no meio de toda essa polêmica da escola, que a maioria dos portais colocou em segundo plano, mas que é importante para o quadro completo. Nos dias 3 e 4 de abril, a repercussão da polêmica da escola já tinha se espalhado tanto que outros membros do entorno da família começaram a se pronunciar. Não só a família Leonardo Rocha, mas figuras do entretenimento brasileiro que acompanham esses universos. E o que a maioria disse foi: é um assunto privado, é entre os pais. A imprensa não deveria especular sobre isso. O problema é que foi Zé Felipe quem colocou no público. Então, quando a imprensa cobre, ela está apenas acompanhando o que ele mesmo abriu. Essa contradição também é válida de pontuar. Há sinais de que, nos dias seguintes à polêmica, Virgínia e Zé Felipe retomaram o contato direto. Não há confirmação pública disso, mas a dinâmica mudou visivelmente. Ele a homenageou no aniversário. Ela não fez mais indireta pública. A assessoria parou de emitir notas. Tudo isso são sinais, não provas. E tem mais um elemento dessa semana que eu quero cobrir antes de fechar. A questão de quem é, no fundo, o time real de Virgínia Fonseca em Madrid. Porque às vezes a gente perde de vista que por trás de todo o glamour de mansão, festa surpresa e Copa do Mundo, existe uma mulher de 27 anos que está vivendo em outro continente, longe da mãe, longe dos amigos de infância, dependendo emocionalmente de uma rede que está sendo constantemente testada. A mãe, Margareth Serrão, está com ela em Madrid parte do tempo, mas a Margareth está no centro de um ruído próprio esta semana por causa da curtida no post sobre Vini Júnior. E o irmão William Guilherme não foi convidado para o aniversário, o que gerou drama familiar paralelo, com Margareth saindo em defesa de Virgínia e pedindo para não colocar veneno entre irmãos. Ou seja, até a festa de aniversário de 27 anos, que deveria ser alegre e simples, virou microcosmo de tensões. Virgínia com cara fechada nas fotos, mãe apagando vídeo, irmão sem convite, namorado que não apareceu nas fotos da festa. O Vini Júnior publicou a homenagem no dia seguinte. Virgínia sorriu para a câmera no Stories e agradeceu. E a vida seguiu. Mas a pergunta que ficou pairando nas redes nessa semana, e que eu não consigo deixar de mencionar, foi a que um perfil anônimo colocou assim: Virgínia está feliz em Madrid? Não é pergunta de fofoca. É uma pergunta genuína que muita gente fez olhando para todas essas peças juntas. Porque ela saiu de um casamento, virou a maior influenciadora do Brasil, faturou centenas de milhões com a WePink, namorou o jogador mais famoso do planeta, se mudou para a Europa
e está com cara fechada no próprio aniversário. Às vezes, o sucesso externo e o estado interno não são a mesma coisa. E ela disse, aliás, numa das poucas entrevistas que deu nessa semana, algo que ficou pequeno diante de tudo o mais, mas que vale registrar. Que sente que evoluiu 10 anos em um, que foi um ano diferente, que aprendeu a ser uma pessoa diferente, 10 anos em um. Isso não é uma frase de felicidade absoluta. É uma frase de quem cresceu muito, depressa, e que está ainda processando o que isso significa. E por fim, um elemento dessa semana que conecta Virgínia, Zé Felipe e o universo mais amplo das redes sociais brasileiras. A Virgínia Fonseca se tornou protagonista involuntária de um fenômeno novo que está crescendo nas plataformas. Perfis anônimos estão criando novelinhas de inteligência artificial com a imagem e a voz dela, simulando enredos fictícios inspirados na sua vida. Alguns desses perfis acumulam dezenas de milhões de visualizações. A Virgínia não autorizou. A Virgínia nem sempre sabe que estão existindo. E o Metrópolis cobriu essa situação como uma nova fronteira do uso indevido de imagem de pessoas públicas. Isso também é parte do retrato dessa semana. Virgínia Fonseca, em 2026, virou personagem de ficções que ela não escreve, ao vivo, em tempo real, enquanto lida com polêmica sobre escola dos filhos, rumores de crise com o namorado e festa de aniversário com cara fechada. Tudo ao mesmo tempo. Tudo público. Tudo comentado. É muita coisa para uma pessoa de 27 anos que, no fundo, só queria passar o aniversário em paz com quem ama. Mas esse é o mundo que ela construiu e que continua construindo, um stories de cada vez. E tem algo que eu ainda não falei e que precisa entrar nessa história, que é a dimensão jurídica real de tudo isso. Porque quando Zé Felipe fala sem Copa do Mundo, ele está acionando um aspecto muito concreto da guarda compartilhada que poucos veículos explicaram direito. No Brasil, quando os pais têm guarda compartilhada, qualquer viagem internacional dos filhos precisa de autorização de ambos os genitores. Isso está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Se um dos pais se recusa a autorizar, o outro pode acionar a justiça para conseguir essa autorização judicialmente, num processo que se chama suprimento de vênia, ou seja, se Virgínia quiser levar as filhas para a Copa do Mundo e Zé Felipe negar, ela tem duas opções. A primeira é negociar privadamente até chegar num acordo, possivelmente trocando favores de agenda ou cedendo em outros pontos da coparentalidade. A segunda é ir à justiça, pedir ao juiz que substitua a autorização do pai. A segunda opção é lenta, cara e pública. Exatamente o tipo de coisa que nenhum dos dois vai querer. Especialmente porque a Copa começa em breve e um processo judicial levaria tempo. Isso significa que, na prática, o poder de negociação está do lado de Zé Felipe nesse momento. Ele tem o veto. E ele soltou o veto publicamente. Isso não foi acidente. E tem um detalhe adicional que circula nos bastidores jurídicos do universo das celebridades brasileiras. Quando uma polêmica de guarda compartilhada vira public, isso normalmente significa que a negociação privada já falhou, que as conversas diretas já não estão resolvendo e que alguém, de algum lado, decidiu que era hora de colocar no ar. Zé Felipe colocou no ar. E agora, do lado de Virgínia, a negociação vai acontecer em outro nível. A Copa começa, o relógio corre e o próximo movimento é de Virgínia. Porque esta polêmica, diferente de muitas outras que surgem e somem em 48 horas, tem uma data de prazo. A Copa do Mundo vai acontecer. Vinícius Júnior vai jogar pela seleção. E Virgínia vai querer estar lá. Quando chegar essa hora, os bastidores vão ferver de novo. Porque ou Zé Felipe cede e autoriza a viagem das filhas, ou Virgínia tenta uma negociação judicial, ou os dois chegam num acordo privado que nunca chega ao público. Qualquer uma dessas opções é uma história. E tudo indica que essa história vai ter continuação. Mas tem outra coisa que vai acontecer antes disso, e que a gente já pode antecipar. Virgínia Fonseca vai comemorar o aniversário de 6 de abril em Madrid, vai continuar seguindo a agenda de Vini Júnior, vai continuar produzindo conteúdo, vai continuar sendo a influenciadora que fatura centenas de milhões por ano com a Wepink. E Zé Felipe vai continuar fazendo shows, lançando músicas, vivendo a vida de cantor sertanejo que ele é, e as meninas vão estar no meio disso, amadas pelos dois lados, disputadas sem querer ser disputadas.
vivendo uma infância que é diferente de qualquer coisa que a maioria das crianças brasileiras vai conhecer. E aqui, eu preciso falar uma coisa com toda a honestidade que essa história merece. Porque a gente acompanha essas famosas, esses famosos, esses dramas com uma mistura de entretenimento e curiosidade genuína. E tudo bem. É isso que o nosso canal faz e é isso que você veio aqui buscar. Mas de vez em quando é preciso dar um passo atrás e lembrar que no centro de tudo isso tem duas crianças pequenas que não escolheram esse palco. Maria Alice e Maria Flor nasceram e cresceram sendo observadas. E a discussão que aconteceu essa semana sobre escola e viagem e Copa do Mundo, ela aconteceu em público, com nome e foto delas no meio. Isso é uma escolha que os pais fazem. E com toda a simpatia que tenho pelos dois, esse é o ponto em que eu concordo com João Guilherme. A criança deveria ter o direito de existir fora dos stories, pelo menos às vezes. Dito isso, vamos aos bastidores do que a imprensa não colocou na manchete, mas que é importante para entender o quadro completo. No mesmo período dessa polêmica, a família Leonardo teve outros movimentos que merecem destaque rápido. Pedro Leonardo e Mateus Vargas, primos e filhos de Leonardo e Leandro, respectivamente, participaram juntos do programa Acerte ou Caia, da Record, mostrando que a família sertaneja segue unida e presente nos holofotes. E Leonardo, o patriarca, anunciou o retorno ao Espaço Unimed em São Paulo em 11 e 12 de abril, com a turnê Uma História Sem Fim, comemorando 40 anos de carreira. Uma segunda data foi adicionada por alta demanda. A família Leonardo nunca para, e nem o universo sertanejo ao redor deles. Enquanto isso, Virgínia seguia em Madrid com agenda cheia. Em 5 de abril, ela organizou uma festa de Páscoa luxuosa na mansão de Vini Júnior, com caça aos ovos, coelhos gigantes, crianças fantasiadas e chocolates premium que custam mais do que o salário mensal de muita gente. Vini Júnior mandou enviar os chocolates brancos, favoritos de Virgínia, mas não apareceu nas fotos, concentrado na preparação para a Liga dos Campeões. E em 6 de abril, dia do aniversário, Virgínia completou 27 anos com uma festa surpresa na mansão do namorado. Decoração com rosas vermelhas, bolo branco de 2 andares, painel neon e docinhos personalizados. Quem apareceu de surpresa foi Monique Isabela, irmã de Zé Felipe, com a namorada Jéssica Lozzi. Vamos parar um segundo nessa informação porque ela é importante e quase passou despercebida. A irmã de Zé Felipe foi a Madrid no aniversário de Virgínia, enquanto a semana toda tinha sido marcada pela polêmica entre os pais das meninas. Enquanto Zé Felipe estava no Brasil, falando em rotina e escola. A irmã dele foi para a Espanha brindar com a ex-cunhada, e Monique foi direto ao ponto quando questionada. Disse que Virgínia foi muito mais do que cunhada, que foi amiga, e que continua sendo. Simples assim, sem drama, sem lados, sem escolha. Isso, mais do que qualquer nota de assessoria, é a prova de que essa família entende que Virgínia não vai desaparecer da vida deles. Ela é a mãe das netas de Poliana, a mãe das sobrinhas de Monique, e a inteligência emocional de manter essa relação viva e saudável vai fazer diferença na vida das meninas por décadas. Mas aí, no dia 6, aconteceu algo que eu deixei para falar aqui no final, porque é o detalhe mais sutil e mais revelador da semana inteira. Vinícius Júnior publicou uma homenagem de aniversário para Virgínia. Uma declaração longa, detalhada, cheia de carinho. Falou que ela merece as melhores coisas do mundo, que sabe cuidar dos filhos, da família, da empresa e de Vini. Disse que é bom tê-la por perto. Disse que ela é foda. Disse que a ama. Virgínia respondeu com poucas palavras. Obrigada pela mensagem, amor. Te amo muito e amo viver ao seu lado. Parece bonito. E é bonito. Mas lembra que eu te disse no começo que ia ter uma peça que muda a leitura de tudo? Aqui está ela. Na mesma semana dessa homenagem, o jornal Extra publicou uma reportagem dizendo que o namoro de Virgínia e Vini Júnior estava em crise. Crise que teria se aprofundado especialmente depois de um incidente no estádio Bernabéu durante o jogo Real Madrid contra Atlético de Madrid no dia 22 de março. Os detalhes do incidente não foram publicizados, mas a publicação foi clara em dizer que o relacionamento atravessava instabilidade. E aí, a Margaret Serrão, mãe de Virgínia, curtiu no Instagram uma publicação do Metrópolis que mencionava suposta traição de Vini Júnior. Curtiuzinha.
aquele coraçãozinho vermelho que você clica sem querer ou dependendo com toda a intenção do mundo. Depois, a Margaret veio a público explicar que foi uma curtida acidental, que estava passando o dedo, que não foi intencional, que não acredita no conteúdo da publicação, mas o estrago já estava feito, porque a internet não esquece. E a curtida, seja acidental ou não, entrou para o acervo das provas brandas da semana. E para fechar com chave de ouro, no dia 7 de abril, Virgínia foi ao Bernabéu para o jogo Real Madrid contra Bayern de Munique pela Liga dos Campeões, e foi sem a camisa número 7 de Vinícius Júnior. Num look com saia xadrez volumosa que virou piada nas redes, com comentários que iam de São João fora da época a misericórdia. Mas o que ficou não foi o look. O que ficou foi a ausência da camisa, porque namorada de jogador que vai ao estádio não vestir a camisa dele gera leitura imediata. A internet leu, e a leitura foi: algo está diferente. Vini Júnior fez o gol no jogo, celebrou com os companheiros, não olhou para as arquibancadas em câmera, e Virgínia postou as fotos no hotel, em Madrid, como se fosse mais um dia de viagem na Europa. O namoro mais famoso do Brasil, que começou como uma surpresa e dominou a imprensa por meses, pode estar chegando a um momento de decisão. Não há confirmação, não há separação, não há palavra definitiva de nenhum dos dois. Mas os sinais acumulados durante essa semana formam um padrão que é difícil ignorar. E sabe qual é a ironia maior de toda essa história? Que Zé Felipe, que está no Brasil brigando sobre 13 dias de escola, homenageou Virgínia de forma mais calorosa no aniversário dela do que muita coisa que circulou na semana. Que Poliana Rocha, mãe do ex-marido, foi a personagem mais gentil de toda a narrativa, que a irmã de Zé Felipe cruzou o Atlântico para estar no aniversário da ex-cunhada, e que Ana Castela, que poderia estar em qualquer lugar nessa teia, está em silêncio, fazendo novela na Globo e construindo carreira. Essa semana foi um retrato muito fiel de como funciona o mundo das celebridades brasileiras em 2026. Complexo, contraditório, cheio de camadas que a manchete não alcança, mas uma coisa está clara: quando a Copa do Mundo começar e Vinícius Júnior estiver em campo defendendo o Brasil e Virgínia quiser estar lá com as filhas, o mundo todo vai saber a resposta de Zé Felipe. E aí, se ele disser não, temos um capítulo, e se ele disser sim, talvez tenhamos a prova de que esses dois ex conseguiram, de verdade, colocar as filhas na frente de tudo mais. Guarda esse vídeo e vem cá contar quando você ver a resposta. Se você gostou desse conteúdo e quer continuar acompanhando tudo que rola no universo sertanejo, clica no like agora porque isso ajuda muito o canal a crescer e a trazer mais histórias assim. Compartilha com aquela amiga que ama fofoca de qualidade. E comenta aqui embaixo: você acha que Zé Felipe vai autorizar a viagem das filhas para a Copa do Mundo? Sim, não ou depende do que acontecer antes? Eu vou estar aqui lendo tudo. Tem muita história ainda rolando essa semana. Eu já estou acompanhando. Então fica ligada, ativa o sininho para não perder nada e até o próximo vídeo.